O CEO multimilionário colocou seu salário integral na mesa, desafiando a faxineira a traduzir um manuscrito secular. Ele riu na cara dela, com a certeza absoluta de que aquilo era uma tarefa impossível. No entanto, ela guardava um segredo que desmantelaria a arrogância dele para todo o sempre. Eu te dou meu salário deste mês, integral, se você conseguir traduzir isto aqui. Ricardo Tavares ergueu o papel amarelado acima da cabeça, exibindo-o como um troféu inalcançável. O clima na sala de reuniões congelou instantaneamente. Marina estancou seus movimentos, o esfregão ainda firme em sua mão. A água suja pingou no mármore polido. Ela ergueu o olhar. Estou falando com você mesmo, a faxineira. Os 5 executivos acomodados ao redor da imensa mesa de vidro giraram as cabeças em uníssono. Fernando Lopes soltou uma risada curta e debochada. Júlia Mendes sacou o celular imediatamente. Começou a gravar a cena. Ricardo desceu os degraus da escada de vidro. Seus sapatos italianos de couro rígido ecoavam com autoridade a cada passo. Ele parou a exatos 30 centímetros dela, invadindo seu espaço. Sabe o que é isto? Latim medieval arcaico. Nem mesmo meu tradutor particular conseguiu decifrar. Marina fixou os olhos no documento. Letras góticas preenchiam o pergaminho. Havia símbolos estranhos desenhados nas margens. A tinta estava desbotada pela passagem implacável dos séculos. Por que eu faria isso, senhor? Porque você precisa desesperadamente do emprego. Ele sorriu com malícia. E porque eu acho a situação divertida. Fernando bateu palmas devagar, marcando um ritmo sarcástico. Os outros executivos riram. Daniela, a secretária, baixou os olhos no canto da sala, consumida pela vergonha alheia. Ricardo aproximou o papel do rosto dela. O cheiro acre de mofo e antiguidade invadiu as narinas de Marina. 30 segundos. Me dê uma palavra. Uma única palavra correta e você ganha. O coração de Marina golpeou com violência contra o peito. Suas mãos apertaram o cabo do esfregão até os nós dos dedos embranquecerem. Ela conhecia aquele tipo de texto. Reconhecia cada símbolo, cada estrutura gramatical complexa. E então, ele sacudiu o papel na frente dela. Nada! Exatamente como eu imaginei. Júlia deu um zoom com a câmera. Fernando tirou uma foto. 3 executivos cochicharam apostas entre si. Ricardo atirou o documento sobre a mesa de vidro. O som seco estalou pelo ambiente. Patético. Gente da sua classe não deveria nem ter permissão para olhar para isso. Ele virou as costas. Começou a subir as escadas novamente. A sala inteira o seguiu com um olhar reverente. Marina respirou fundo, tentando conter o tremor interno. Suas mãos tremiam de forma incontrolável. Ricardo parou no último degrau, virou a cabeça lentamente, prolongando o momento. Eu te dou todo o meu salário deste mês. 100 mil reais, se você traduzir 3 linhas. O silêncio cortou o ar como uma lâmina afiada. Mas quando você falhar, você se demite, aqui e agora, na frente de todos. Fernando gargalhou alto, sem pudor. Júlia ajustou o foco da câmera para captar cada detalhe. Os executivos se inclinaram para a frente, antecipando o espetáculo da humilhação. Marina fechou os olhos por um breve instante. O esfregão caiu no chão com um baque metálico surdo. Como aquele homem poderia imaginar que ela já havia traduzido textos 1000 vezes mais complexos do que aquele pedaço de papel? O cheiro de mofo do pergaminho invadiu suas narinas novamente. Aquele odor específico de tinta ferrogálica misturada com couro curtido. Marina conhecia esse aroma intimamente. Ela tinha 17 anos quando sentiu esse cheiro pela primeira vez. Na biblioteca central da Universidade Federal. Seu pai segurava um manuscrito do século XII. Os dedos calejados dele tremiam de pura emoção. Olha, Marina, aramaico clássico com forte influência latina. Ela se inclinou sobre o livro. As letras pareciam dançar no papel. Seu pai apontou cada símbolo com devoção quase religiosa. Um dia você vai ensinar isso numa sala de aula.
Promete para mim? Prometo, pai. Aquela promessa havia mudado o curso de tudo. Ela devorou a linguística, latim, grego, aramaico, hebraico antigo. Aos 23 anos, já era professora assistente. Aos 30, coordenava todo o departamento de línguas antigas. Sua sala na universidade tinha vista para o jardim botânico. Estantes de livros raros cobriam as paredes do chão ao teto. Alunos faziam fila nos corredores para assistir às suas aulas magnas. O reitor a chamava de o orgulho da instituição. Marina estava lecionando sobre manuscritos medievais quando o telefone tocou na sala. Professora Silva, aqui é do hospital. Seu pai, um derrame cerebral massivo. Ela correu pelos corredores intermináveis. O táxi demorou uma eternidade no trânsito caótico. Quando chegou, ele já tinha partido. O enterro custou muito mais do que ela tinha guardado. Os remédios experimentais que tentaram nos últimos dias consumiram todas as suas economias. Ela vendeu o apartamento, vendeu o carro popular, vendeu os livros raros que ele havia colecionado durante toda uma vida de sacrifícios. Não foi suficiente. As dívidas hospitalares chegavam toda semana pelo correio. Cobradores ligavam de madrugada. Ela pediu empréstimo à universidade. Foi negado. Pediu socorro aos colegas acadêmicos. Todos desapareceram. 3 meses depois, a carta chegou. Corte de verbas. Seus serviços foram dispensados. Marina saiu da universidade carregando uma caixa com seus pertences. 20 anos de uma carreira brilhante enfiados dentro de um papelão barato. Ela tentou outras faculdades. Nenhuma contratava. Tentou escolas particulares de elite. Pediam experiência recente com ensino fundamental. Tentou traduções freelance. Pagavam uma miséria e sempre com atraso. O aluguel venceu. Ela se mudou para um quarto nos fundos de uma pensão na periferia. 10 metros quadrados. Banheiro compartilhado no corredor. O diploma emoldurado ficou escondido embaixo da cama. 6 meses depois, viu o anúncio no poste. Vaga para auxiliar de limpeza. Início imediato. Ela aceitou. O som de uma risada escrachada a trouxe de volta ao presente. Fernando batia na mesa com impaciência. Ricardo cruzava os braços, com aquele sorriso prepotente tatuado no rosto. Marina abriu os olhos. Viu a sala de reuniões luxuosa na Faria Lima. O esfregão caído aos seus pés. O pergaminho na mesa de vidro. 7 anos limpando o chão daquele prédio corporativo, invisível, silenciosa como um fantasma, enterrando a mulher que ela foi um dia. Mas aquele documento mudava tudo. Ricardo não fazia ideia de com quem estava falando. Ela deu um passo decidido em direção à mesa. Marina caminhou até o vidro. Seus sapatos velhos rangeram no silêncio tenso da sala. Ela estendeu a mão em direção ao pergaminho. Ricardo bateu a mão sobre o documento primeiro, bloqueando o acesso. Ah, não. Você ainda não concordou com os termos. Ela parou. Seus dedos ficaram a centímetros do papel. Preciso ver o texto de perto para avaliar. Precisa aceitar a aposta primeiro. Ele inclinou a cabeça desafiador. 100 mil reais se traduzir. Demissão sumária se falhar. Sim ou não? Os executivos se aproximaram da mesa, fechando o cerco como abutres. Fernando cruzou os braços. Júlia manteve o celular filmando sem perder um detalhe. 2 outros se sentaram na ponta das cadeiras. Marina focou no documento. Via os símbolos de cabeça para baixo. Reconhecia a estrutura imediatamente. Aquilo não era apenas latim medieval. Tinha influência clara de arameu. Notação clerical específica do século XIII. Quanto tempo eu tenho? Ricardo riu, incrédulo. Tempo? Você acha que isso é provinha de faculdade? Fernando socou a mesa levemente. Ela não sabe nem por onde começar, chefe. 5 minutos, disse Marina. Sua voz saiu firme, surpreendendo a si mesma. Me dê 5 minutos com o documento. 5 minutos? Ricardo se inclinou na direção dela. Meu especialista pediu 3 semanas. Ele pegou o pergaminho,
Segurou-o contra a luz do lustre. As letras tornaram-se translúcidas. Você tem 30 segundos, aqui, de pé, na frente de todo mundo. Marina sentiu o estômago dar um nó apertado. 30 segundos não eram suficientes. Ela precisava examinar os símbolos com critério, ver as notações marginais, identificar o dialeto específico. Isso é injusto. Injusto? Ricardo jogou a cabeça para trás. A faxineira querendo falar de justiça. Que ironia! Os executivos gargalharam. Fernando sacou o próprio celular. Começou a gravar também. Marina respirou fundo. Esticou a mão novamente. Então me deixe ao menos segurar o documento. Ricardo olhou para ela, para o pergaminho, de volta para ela. Está bem. Ele estendeu o papel. Marina segurou pelas bordas com delicadeza extrema. Suas mãos tremeram, não de medo, de raiva contida. Ela virou o documento. A luz do lustre de cristal iluminou as letras. Seus olhos correram pelas linhas em velocidade vertiginosa. Primeira palavra, testamentum. Segunda, domini. A terceira tinha um símbolo aramaico intercalado, tempo esgotado. Marina levantou os olhos num sobressalto. Ainda não passaram nem 15 segundos. Passou sim. Ricardo arrancou o pergaminho das mãos dela com violência. E você não disse nada. Por que não me deixou terminar de ler? Terminar de ler? Fernando gargalhou. Ela nem sabe ler, chefe. Júlia deu um zoom no rosto angustiado de Marina. 2 executivos cochicharam. Um deles fez o gesto de cortar o pescoço. Ricardo guardou o documento dentro de uma pasta de couro fino. Fechou-a com um clique metálico definitivo. Sabe qual é o seu problema? Ele caminhou em círculo ao redor dela como um predador. Gente como você sempre acha que pode mais do que consegue de verdade. Marina girou o corpo, acompanhando o movimento dele. Seus punhos se fecharam com força. Gente como eu? Classe baixa, sem educação. Ele parou na frente dela, invadindo seu espaço pessoal. Vocês assistem televisão e acham que sabem das coisas do mundo. Fernando levantou. Aproximou-se por trás de Marina. É verdade. Esses dias vi uma faxineira tentando opinar sobre economia. Ridículo, comentou Júlia, ainda filmando. Ricardo bateu na pasta de couro. Esse documento vale mais do que você ganharia em 10 vidas. E você acha que pode simplesmente olhar e entender? Ele abriu a pasta novamente. Tirou o pergaminho. Segurou-o bem no alto. Vou facilitar. Traduz só a primeira linha. Uma linha. Te dou 50 mil. Marina cravou o olhar no papel. Via as palavras mesmo de longe. A primeira linha dizia: Testamentum Domini Nostri, de Sacris Reliquiis, anno MCCST dedicatum. Ela podia traduzir. Podia dizer palavra por palavra. Mas algo assegurava. E se eu errar a primeira linha? Se errar... Ricardo abaixou o papel. Aí você não só se demite, você sai daqui sem o pagamento deste mês. Os executivos fizeram um coro de "Oh!". Fernando aplaudiu devagar. Júlia mudou o ângulo da câmera para pegar a reação. Marina sentiu o suor frio na nuca. Seu salário era de R$ 1.200. Era com isso que pagava o quarto na pensão. A comida, os remédios para a pressão alta. Isso não estava no acordo inicial. Acordo? Ricardo riu com escárnio. Você acha que tem posição para negociar acordo? Fernando se aproximou mais. Ela sentiu a respiração dele no pescoço. Aceita logo, ou volta a esfregar o chão. Marina fechou os olhos. Sua mente corria. Ela podia traduzir aquilo dormindo. Tinha certeza absoluta. Mas e se errasse? E se depois de 7 anos escondida, ela tentasse provar quem era e falhasse? A dúvida entrou como veneno em suas veias. E se sua memória tivesse falhado? E se 7 anos sem praticar tivessem apagado o conhecimento? E se ela traduzisse e Ricardo dissesse que estava errado de qualquer jeito? Ele controlava tudo ali. O documento, as testemunhas, o dinheiro. Você vai ficar aí o dia todo? Marina abriu os olhos de supetão. Ricardo mexia no relógio de pulso. Um Rolex dourado que custava mais que a casa dela. Estou esperando.
Ela olhou o pergaminho, olhou os executivos debochados, olhou Daniela no canto da sala, que mantinha a cabeça baixa, impotente. Se ela tentasse e falhasse, perderia tudo. O emprego, o salário, a única coisa que ainda a mantinha viva. Mas se não tentasse, viveria o resto da vida se perguntando: e se? Marina respirou fundo. Suas mãos pararam de tremer. Eu aceito. Ricardo sorriu. Aquele sorriso de tubarão que sente cheiro de sangue. Ótimo. Então traduz. Agora. Ele segurou o pergaminho na frente dela, tão perto que ela conseguia sentir o cheiro de pó antigo. A primeira linha, em voz alta, na frente de todos. Fernando ligou o flash do celular. Júlia se aproximou. Os 5 executivos formaram um semicírculo, todos com celulares apontados como armas. Marina olhou as palavras. Seu coração batia descompassado. A primeira linha estava clara, mas sua boca não abria. E se ela estivesse errada? Marina abriu a boca. Nenhum som saiu. Ricardo se aproximou mais. O pergaminho quase tocava o rosto dela. Está esperando inspiração divina? Fernando soltou uma risada alta e cruel. Os outros executivos acompanharam. Júlia manteve o celular focado no rosto pálido de Marina. Olha a cara dela, chefe. Já desistiu. Ricardo baixou o documento. Caminhou de volta para a cabeceira da mesa. Sentou na cadeira de couro executiva. Cruzou as pernas. Sabe o que eu vejo quando olho para você? Ele inclinou a cabeça, analisando-a. Uma mulher de 40 e poucos anos, esfregando o chão, sem família, sem futuro. Marina apertou os punhos. As unhas cravaram nas palmas. Aposto que nem terminou o ensino médio. Terminei, ela disse, a voz saindo baixa, quase inaudível. O quê? Não ouvi. Eu terminei o ensino médio. Ricardo bateu palmas devagar. 3 vezes. Que conquista impressionante. Alguém aqui também terminou o ensino médio? Todos levantaram as mãos com ironia. Fernando assobiou. Um executivo jogou uma caneta de marca na mesa. Viu? Até o estagiário tem diploma universitário. Ricardo ajeitou a gravata de seda. Mas você limpou banheiros a vida toda, imagino. As bochechas de Marina queimaram de vergonha. Ela manteve os olhos fixos no chão de mármore. Seu próprio reflexo a encarava de volta, distorcido. E aquele uniforme? Fernando apontou. Parece que pegou no lixo. Os executivos riram mais alto. Um deles tirou outra foto. O flash iluminou a sala impiedosamente. Ricardo se levantou. Caminhou até a janela de vidro. São Paulo brilhava 40 andares abaixo, um mar de luzes e concreto. Sabe qual é a diferença entre eu e você? Ele virou. Eu pago 15 mil reais por mês, só de condomínio. Você provavelmente mora num barraco. Marina levantou os olhos. Encontrou o olhar dele. Por 3 segundos, manteve contato visual firme. Não é barraco, é uma pensão. Ah, perdão. Ricardo fez uma mesura exagerada. Uma pensão. Que sofisticação. Fernando e Júlia gargalharam. 2 executivos bateram na mesa. Um terceiro fez gesto de dar esmola. Quanto você paga? 300? 400? 500? Marina respondeu. 500 reais. Ricardo voltou para perto dela. Eu gasto mais que isso em uma garrafa de vinho no jantar. Ele pegou o pergaminho novamente. Balançou na frente dela, provocando. E você realmente achou que podia traduzir isso? Algo que vale milhões? Marina respirou fundo, segurando o choro. Suas pernas tremeram, ameaçando ceder. Eu posso traduzir. O silêncio caiu como uma pedra de gelo. Ricardo parou de balançar o papel. Fernando levantou as sobrancelhas. Júlia deu zoom máximo. Você pode traduzir? Ricardo pronunciou cada palavra devagar, sílaba por sílaba. Posso. Então por que não traduziu? Marina engoliu em seco. Tentou encontrar as palavras certas. Eu preciso de mais tempo para... Tempo. Ricardo jogou o pergaminho na mesa. O papel deslizou até a beirada. A desculpa universal dos incompetentes. Ele se virou para os executivos. Vocês estão vendo isso?
Ela pode traduzir. Só precisa de tempo. Ele fez aspas com os dedos no ar. Igual aquele cara que diz que pode tocar piano. Só precisa de aulas primeiro. A sala explodiu em risadas. Fernando bateu no ombro de um executivo. Júlia cobriu a boca, mas seus ombros sacudiam de rir. Marina sentiu algo subir pela garganta. Raiva, pura e queimante. Eu não estou mentindo. Não? Ricardo cruzou os braços. Então prova. Ele empurrou o pergaminho na direção dela. O papel girou na mesa de vidro. Uma palavra. Me dá uma palavra correta. E eu considero que você tentou. Marina olhou o documento. A primeira palavra. Testamentum. Testamento. Ela sabia. Tinha certeza absoluta. Testamentum significa em português. Ricardo interrompeu bruscamente. Testamento. Ricardo inclinou a cabeça, olhou para Fernando. Ela chutou testamento. Ele riu. A palavra mais óbvia de qualquer texto em latim. Fernando abriu o Google no celular. Até o tradutor automático acerta essa, chefe. Exatamente. Ricardo pegou o pergaminho de volta. Você literalmente adivinhou a palavra mais fácil do documento inteiro. Marina balançou a cabeça desesperada. Não adivinhei. Eu sei latim. Posso traduzir o resto. Você sabe latim. Ricardo falou arrastado, zombeteiro. Claro. Aprendeu onde? Na escola de faxineiras. Os executivos explodiram novamente. Um deles cuspiu café de tanto rir. Júlia precisou segurar o celular com as duas mãos porque tremia de riso. Ou foi na universidade do YouTube, Fernando completou. Marina deu um passo para trás, depois outro. Seu corpo inteiro tremia agora. Eu estudei línguas antigas. Você era o quê? Ricardo se aproximou rápido. Ficou a centímetros do rosto dela. Professora? Tradutora? Ela não respondeu. As palavras travaram na garganta. É o que imaginei. Ele voltou para a cadeira. Só mais uma faxineira com delírios de grandeza. Fernando guardou o celular. Júlia parou de gravar. Os executivos começaram a se dispersar. A diversão tinha acabado. Mas sabe o que é pior? Ricardo abriu uma gaveta. Tirou um envelope branco. Você realmente acreditou que tinha chance. Ele jogou o envelope na mesa. Seu pagamento. Pode pegar. E amanhã não precisa voltar. Marina olhou o envelope. Depois para Ricardo. Você está me demitindo? Estou te liberando. Ele sorriu cinicamente. Para você buscar essas oportunidades incríveis que seu talento merece. Fernando riu baixo. Júlia balançou a cabeça com pena falsa. Os executivos já estavam de volta aos laptops. Marina pegou o envelope. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou cair. E o desafio? Que desafio? Ricardo abriu o laptop, ignorando-a. Você falhou no primeiro segundo. Não traduziu nada. Mas Você está dispensada. Daniela apareceu ao lado de Marina. Tocou seu braço gentilmente. Vem, vamos pegar suas coisas. Marina não se mexeu. Olhou o pergaminho na mesa. Aquelas palavras que ela conhecia tão bem. Aquela língua que ela dominava mais que a própria língua materna. Ainda está aqui? Ricardo levantou os olhos do laptop. Segurança. O walkie-talkie de Daniela crepitou. Marina finalmente se virou. Caminhou em direção à porta. Suas pernas mal sustentavam o corpo. Na saída, ouviu a voz de Ricardo. E é por isso que cada um fica no seu lugar. A porta de vidro se fechou atrás dela. O som ecoou pelo corredor vazio. Ninguém a tinha defendido. Marina empurrou a porta do banheiro feminino. A luz fluorescente zumbia. Ela trancou a porta. Encostou as costas no azulejo frio. O envelope branco estava amassado na mão. R$ 1.200. O último pagamento. Ela abriu a torneira. A água correu. Marina jogou no rosto. Uma vez, duas, três. Quando levantou os olhos, viu o reflexo no espelho. Cabelo grisalho, preso num coque desfeito. Olheiras fundas, uniforme azul desbotado com o nome da empresa no bolso. 45 anos parecendo 60. 7 anos naquele prédio, invisível.
Marina abriu o envelope, contou as notas. Faltavam R$ 200. Desconto por quebra de equipamento. Ela nunca tinha quebrado nada. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem da pensão. Aluguel atrasado. Favor regularizar até sexta. Hoje era quinta. Ela guardou o envelope. Abriu a torneira novamente. A água continuava correndo quando bateram na porta. Marina, é a Daniela. Já vou. Posso entrar? Marina destravou. Daniela entrou com uma sacola plástica. Suas coisas do armário. Dentro tinha um casaco velho, uma marmita vazia, um livro surrado. Gramática latina avançada. A capa estava caindo aos pedaços. Marina pegou o livro. As páginas amareladas. Anotações nas margens com a letra dela de 20 anos atrás. Na primeira página, uma dedicatória. Para minha filha que sempre voou mais alto, com amor, pai. Não era seu pai quem tinha escrito. Era dela mesma. Uma mentira piedosa que contava a si mesma para sobreviver. Seu pai não sabia escrever. Mas foi ele quem comprou o livro, com o dinheiro que juntou lavando carros na rua. Você não merecia aquilo, Daniela disse baixo. Marina fechou o livro, apertou contra o peito. Mas aconteceu. Ele é assim com todo mundo. E ninguém faz nada? Daniela baixou os olhos. A gente precisa do emprego. Marina colocou o livro de volta na sacola. Pegou o casaco. Estava na hora de ir embora e nunca mais voltar. Mas algo não deixava. Ela tinha visto o pergaminho. Lido as primeiras 3 linhas. Aquilo não era apenas latim medieval. Tinha estrutura de testamento clerical. Linguagem jurídica do século XIII, misturada com aramaico litúrgico. Ela conhecia exatamente aquele estilo. Tinha traduzido dezenas de documentos similares na universidade, para museus, para colecionadores, para leilões internacionais. Ricardo estava errado, e ela podia provar. Daniela, aquele documento ainda está na sala? A secretária hesitou. Está. O Ricardo deixou na mesa. Por quê? Marina abriu a sacola novamente. Pegou o livro. Folheou até o capítulo 12. Ali estava. Exemplos de notação clerical medieval. Símbolos que ela tinha visto no pergaminho. Você tem acesso àquela sala? Tenho a chave mestra, mas... Que horas ele sai? Marina, você foi demitida. Se ele te pegar lá... Que horas? Daniela olhou o relógio. Ele tem jantar com investidores às 8. Sai daqui às 7h30. Eram 6h15. Marina guardou o livro, fechou a sacola. Eu preciso ver aquele documento de novo. Por quê? Ele não vai te deixar. Ele ofereceu R$100 mil, na frente de testemunhas. Marina segurou o braço de Daniela. Você filmou? Júlia filmou. E ela ainda tem o vídeo? Daniela pensou por 3 segundos. Ela posta tudo no grupo dos executivos. Deve estar lá. Marina soltou o braço dela. Caminhou até a pia. Jogou água no rosto novamente. Quando olhou o espelho desta vez, viu algo diferente. Não uma faxineira derrotada, uma professora universitária que tinha sido desrespeitada. Consegue me levar até a sala quando ele sair? Marina, isso é loucura. Consegue? Daniela segurou a maçaneta. Ia sair. Parou. 20 anos trabalhando aqui. Ele nunca lembrou meu aniversário. Nenhuma vez. Ela se virou. Às 7h30 eu te mando mensagem. Você sobe. Tem 10 minutos antes da limpeza noturna chegar. Marina assentiu. Daniela saiu. Sozinha novamente, Marina abriu o livro na página marcada. Símbolos aramaicos intercalados com latim. Aquilo ali era a chave. Se ela conseguisse fotografar o documento, conseguiria traduzir palavra por palavra. E então voltaria. Não como faxineira, como a especialista que Ricardo tanto procurava. O celular vibrou. 7h28. Mensagem de Daniela. Ele saiu, vem agora. Marina guardou o livro na sacola. Saiu do banheiro. O corredor estava vazio. Suas pernas não tremiam mais. Era agora ou nunca. Marina subiu pela escada de serviço. Seus passos ecoavam no concreto frio. Chegou ao 40º andar. A porta de metal rangeu quando abriu.
Daniela esperava no corredor. Segurava uma chave dourada. 10 minutos. Não mais que isso. Ela destrancou a porta de vidro. A sala de reuniões estava vazia. O lustre de cristal lançava sombras longas e dramáticas. Marina entrou. Foi direto para a mesa. O pergaminho não estava lá. Cadê o documento? Daniela olhou a mesa. A pasta de couro também tinha sumido. Ele deve ter levado para o cofre. Marina sentiu o estômago afundar. Onde fica o cofre? No escritório dele. Mas eu não tenho a senha. Os segundos corriam. Marina olhou em volta. Gavetas, armários, nada. Espera. Daniela correu até a cadeira onde Ricardo tinha sentado. Olhou embaixo da mesa. Ele às vezes deixa coisas aqui quando sai com pressa. Ela enfiou a mão. Puxou a pasta de couro. Achei! Marina pegou a pasta. Abriu com mãos trêmulas de ansiedade. O pergaminho estava dentro, intacto. Ela colocou sobre a mesa. Tirou o celular do bolso. Segura as pontas na porta. Daniela segurou as bordas do documento para alisar. Marina fotografou. Uma foto. 2, 3. Zoom em cada linha. Zoom nos símbolos marginais. Rápido! A limpeza chega em 5 minutos. Marina continuou fotografando. Virou o documento. O verso tinha mais 3 linhas em aramaico puro. Pronto! Ela guardou o pergaminho na pasta. Daniela colocou de volta debaixo da mesa. Agora você vai fazer o quê? Marina abriu as fotos na tela. Deu zoom na primeira linha. As palavras ficaram nítidas. Ela conhecia cada símbolo, cada estrutura. Vou traduzir. Hoje à noite. E depois? Depois eu volto. Daniela segurou o braço dela. Marina, ele não vai aceitar, mesmo se você traduzir perfeitamente. Ele ofereceu 100 mil na frente de testemunhas. Júlia gravou tudo. E você acha que ele se importa? Daniela baixou a voz. Ele já humilhou o gerente que processou a empresa. Destruiu a carreira de um diretor que o confrontou. Marina guardou o celular. Então eu preciso de mais que uma tradução. Precisa do quê? De prova que ele não pode negar. As duas saíram da sala. Daniela trancou a porta. Caminharam pelo corredor em silêncio. Chegaram ao elevador de serviço. Aquele documento, Marina disse, ele mencionou que vale milhões. Por quê? Não sei. Ele trouxe de um leilão na Europa. Quando? Semana passada. Marina apertou o botão do térreo. As portas se fecharam. Se eu provar que sei exatamente o que é esse documento, se eu traduzir não só o texto, mas explicar a origem, o período, o valor histórico... Ela olhou Daniela fixamente. Ele não vai ter como negar. Como você vai fazer isso em uma noite? O elevador desceu. Passou pelo 30º andar, 20º, 10º. Eu tenho meus contatos ainda, professores, pesquisadores. Marina apertou o celular no bolso. Alguém vai saber sobre esse leilão. As portas abriram no térreo. Marina saiu. Daniela segurou a porta. Você precisa de ajuda? Preciso que você consiga o vídeo que Júlia gravou. Ela não vai me dar assim de mão beijada. Então copia do celular dela, inventa uma desculpa. Daniela hesitou. 5 segundos, 10. Tá bem, mas promete uma coisa. O quê? Quando você destruir a arrogância dele, me deixa assistir. Marina sorriu pela primeira vez em horas. Prometo. Ela saiu do prédio. A noite tinha caído sobre São Paulo. O ar frio da Faria Lima bateu no rosto. Marina caminhou até o ponto de ônibus. Dentro do ônibus lotado, ela abriu as fotos novamente. Ampliou a primeira linha completa. Testamentum Domini Nostri de Sacris Reliquis, anno MCCC dedicatum. Testamento do Nosso Senhor sobre as relíquias sagradas, dedicado no ano de 1213. A segunda linha tinha o símbolo aramaico intercalado. Marina conhecia aquilo. Era a notação usada por escribas católicos que traduziam textos do Oriente Médio. Ela abriu o WhatsApp. Procurou um contato antigo. Professor Augusto, USP. Última conversa, 6 anos atrás. Digitou. Professor, preciso de ajuda com um documento. É urgente. 3 minutos depois, ele respondeu. Marina, você sumiu. Pensei que tinha deixado a área. Deixei, mas encontrei algo importante.
Que tipo de documento? Marina mandou a primeira foto. Esperou. Os 3 pontinhos apareceram. Sumiram. Apareceram de novo. Onde você conseguiu isso? Longa história. O senhor reconhece? Se for autêntico, isso é um testamento clerical do século XIII, possivelmente relacionado à Quarta Cruzada. Marina digitou rápido. Quanto vale? Depende da procedência. Mas documentos assim já foram vendidos por milhões de euros em leilões europeus. Londres? Possivelmente. Ou Paris. Roma, talvez. Marina mandou a foto do verso com o aramaico. E isso? Augusto demorou mais para responder. 1 minuto. 2. Marina, isso é notação clerical extremamente rara. Só 3 escribas do século XIII usavam esse padrão. Se for autêntico, pode estar falando de relíquias específicas da Terra Santa. O coração dela acelerou. Consegue me ajudar com a tradução completa? Consigo, mas vai levar tempo. Esses símbolos requerem contexto histórico, comparação com outros manuscritos. E se eu traduzir hoje à noite? Silêncio. Depois, você ainda tem o talento, Marina. Mas vai precisar de referências, dicionários especializados, concordâncias. Tenho alguns livros ainda. Então manda a tradução quando terminar. Eu reviso. Marina desceu do ônibus. Caminhou 3 quarteirões escuros até a pensão. Subiu os degraus rangendo. Entrou no quarto de 10 metros quadrados. Debaixo da cama, ela puxou 3 caixas de papelão. Dentro, 15 livros. Gramáticas latinas, dicionários aramaicos, concordâncias de textos medievais. Ela abriu o notebook velho. A tela piscou 3 vezes antes de ligar. Marina conectou na internet lenta da pensão. Abriu um documento em branco. 8h45 da noite. Ela tinha até amanhã de manhã. A primeira linha foi fácil. 10 minutos. A segunda exigiu consulta em 2 dicionários. 20 minutos. A terceira tinha um símbolo que ela nunca tinha visto. Ela fotografou. Mandou para Augusto. Ele respondeu em 5 minutos com a referência exata. Marina digitou. Pausou. Consultou. Digitou mais. Meia-noite virou 1 da manhã. 1 virou 3. Às 4h15, ela tinha 7 linhas completas traduzidas. Faltavam 2, mas seus olhos ardiam. A cabeça pesava como chumbo. Ela tomou café frio. Continuou. 5h30. O sol começava a clarear o céu cinza de São Paulo. Marina digitou a última palavra. Dedicado em testemunho eterno das relíquias sagradas trazidas de Jerusalém no ano de Nosso Senhor de 1213. Ela releu 3 vezes. Verificou cada palavra, cada símbolo, cada referência. Perfeito. Mandou para Augusto. Terminei. Pode revisar? 20 minutos depois. Marina, isso está impecável. Nível de publicação acadêmica. Você não perdeu nada da sua habilidade. Ela sorriu. Lágrimas desceram sem aviso. O celular tocou. Daniela. Consegui o vídeo. Ele está no grupo ainda. Copiei. Me manda. 3 segundos depois, o arquivo chegou. Marina abriu. A voz de Ricardo ecoou. Te dou meu salário deste mês se você traduzir isso. Ela assistiu até o final. Cada humilhação, cada risada, cada palavra cruel. Depois, salvou em 3 lugares diferentes. Marina, você vai fazer o que agora? Ela olhou a tradução completa na tela. Olhou o vídeo. Olhou os livros espalhados pelo chão. Eu vou marcar uma reunião com Ricardo. Ele não vai aceitar te receber. Vai, quando eu disser que tenho a tradução completa do documento que vale milhões. Silêncio do outro lado. Você conseguiu? Consegui. E agora ele vai ter que me ouvir. Marina abriu o e-mail. Digitou para o endereço corporativo de Ricardo Tavares. Assunto. Tradução do Testamentum Domini. Entrega amanhã às 14h. Corpo do e-mail. Conforme combinado, segue anexa a tradução completa do documento de 1213. Aguardo o pagamento de 100 mil XU, conforme oferta gravada em vídeo. Ela anexou a tradução. Anexou uma foto da primeira linha traduzida como preview,
colocou Daniela e Júlia em cópia. O dedo pairou sobre o botão enviar. Um clique. Mensagem enviada. Agora era esperar a resposta e se preparar para a guerra. A resposta chegou às 7 da manhã. Meu escritório, 14. Traga o documento original. Marina leu 3 vezes. Nenhum, por favor. Nenhum reconhecimento. Apenas uma ordem. Ela respondeu. Levarei a tradução completa impressa e referenciada. O documento original está com o senhor. Não houve resposta. Marina tomou banho. Vestiu a única roupa social que ainda tinha. Uma calça preta com um pequeno remendo na barra. Uma blusa branca levemente amarelada pelo tempo. Sapatos pretos que apertavam o pé esquerdo. Não era o que ela usaria para uma apresentação acadêmica anos atrás. Mas teria que servir. Ela imprimiu a tradução na Lan House da esquina. R$10 por 12 páginas. Cada página tinha a linha original em latim, seguida da tradução em português. Notas de rodapé, explicando símbolos aramaicos. Referências históricas sobre o período. No final, ela adicionou um adendo de 2 páginas. Análise de autenticidade e valor histórico. Ali estava tudo. A origem provável do documento. O escriba que possivelmente o criou. O valor estimado em leilões internacionais, entre 2 e 4 milhões de euros. Marina colocou tudo numa pasta transparente. Ligou para Daniela. Ele respondeu? Respondeu. Reunião às 2. Você consegue avisar os outros executivos? Já avisei. Falei que era a apresentação importante sobre o documento. Fernando e Júlia confirmaram presença. Perfeito. Marina desligou. Olhou o relógio. 11h15. Ela tinha tempo. Abriu o WhatsApp. Mandou mensagem para o professor Augusto. Se eu precisar de uma validação por vídeo chamada hoje à tarde, o senhor pode? Posso. Que horas? Entre 2 e 3. Estarei disponível. Me liga. Marina guardou o celular. Pegou a pasta. Saiu da pensão. O dia estava nublado. Chovia fino. A garoa clássica da cidade. Ela não tinha guarda-chuva. Chegou ao prédio às 13h40. 17 minutos mais cedo, Daniela esperava no lobby. Ele está nervoso. Bom, chamou um advogado. Marina parou. Advogado? Acho que vai tentar dizer que o desafio não era sério, que era brincadeira. O estômago de Marina apertou. Ela tinha previsto isso, por isso colocou Daniela e Júlia em cópia no e-mail. Por isso tinha o vídeo. Você trouxe uma cópia do vídeo? Daniela acenou o celular. 3 cópias. E-mail, nuvem e pendrive. As 2 entraram no elevador. Marina viu seu reflexo no espelho metálico. Olheiras profundas, cabelo preso num coque simples. Mas os olhos brilhavam diferentes. 10º andar. 20º. 30º. E se ele se recusar a pagar mesmo com a tradução? Daniela perguntou. Aí eu mostro o vídeo. E se ele disser que o vídeo não prova nada? Aí eu ligo para o professor Augusto. Ele valida a minha tradução ao vivo. E se mesmo assim, Daniela... Marina olhou para ela firmemente. Eu passei 7 anos invisível. Ele vai me ver hoje. O elevador abriu no 40º andar. Elas saíram. O corredor estava vazio, silencioso. Apenas o zumbido do ar-condicionado. Daniela parou na frente da porta do escritório de Ricardo. Ele disse para você esperar na sala de reuniões. Vai descer em 5 minutos. Com o advogado? Provavelmente. Marina entrou na sala de reuniões. A mesma onde tinha sido humilhada ontem. A mesa de vidro reluzente, o lustre de cristal, a vista de São Paulo lá embaixo. Ela colocou a pasta sobre a mesa, tirou a tradução, organizou as páginas lado a lado, linha por linha, tradução por tradução. Fernando entrou primeiro. Parou na porta ao ver Marina. O que ela está fazendo aqui? Reunião marcada. Marina respondeu sem levantar os olhos. Júlia entrou logo depois. Reconheceu Marina. Pegou o celular imediatamente. Isso vai ser bom, ela murmurou. 2 executivos entraram.
Sentaram longe da cabeceira. Daniela ficou no canto, como sempre. 14h03. Ricardo entrou. Um homem de terno cinza vinha ao lado, maleta de couro, óculos de grau, o advogado. Ricardo parou ao ver Marina na cabeceira da mesa. Suas narinas dilataram de raiva. Quem disse que você podia sentar aí? Marina não se levantou. O senhor marcou reunião para receber a tradução. Aqui está. Ela empurrou as páginas na direção dele. Ricardo não pegou. Olhou para o advogado. O homem se aproximou da mesa. Examinou a primeira página. Isso é a tradução? Completa. Com notas. Com referências históricas. Com análise de autenticidade. O advogado folheou 3 páginas. 4. Parou na sexta. Ela identificou o escriba pelo padrão de notação. Ele murmurou surpreso. Ricardo arrancou as páginas da mão dele. Leu em silêncio. Seus olhos corriam rápido. O maxilar travou. Uma veia pulsou na têmpora. Fernando se aproximou. Júlia filmava. Os executivos se inclinaram. Ricardo jogou as páginas na mesa. Isso não prova nada. Marina respirou fundo. Tinha começado. Ricardo empurrou as páginas para o lado da mesa com desprezo. Qualquer um pode inventar uma tradução, jogar no Google Tradutor e fingir que sabe. O advogado ajeitou os óculos. Senhor Tavares, a tradução parece ter rigor técnico. Parece. Ricardo bateu na mesa. Mas como eu sei que está certa? Marina manteve as mãos sobre o colo. Não tremiam mais. O senhor pode verificar com qualquer especialista. Especialista? Ricardo riu. Eu contratei o melhor tradutor de São Paulo. Ele disse que esse documento era impossível de traduzir sem análise laboratorial. Fernando cruzou os braços. Quanto tempo ele pediu, chefe? 3 semanas. E ela aparece com isso em 12 horas? Ricardo apontou para as páginas. É óbvio que é fraude. Júlia parou de filmar por 2 segundos. Olhou para Marina com curiosidade. Voltou a gravar. O advogado pegou uma das páginas. Leu em voz alta. Testamento do Nosso Senhor sobre as Relíquias Sagradas, dedicado no ano de 1213. Essa é a primeira linha? É, Marina respondeu. Ricardo bufou. Testamento, a palavra mais óbvia do documento inteiro. Um chute de sorte. E o resto? O advogado folheou. Ela traduziu 9 linhas, identificou símbolos aramaicos, datou o escriba. Qualquer historiador faz isso. Qualquer historiador levaria semanas, senhor. Ricardo arrancou as páginas da mão do advogado. Leu novamente. Suas orelhas ficaram vermelhas. Ele jogou tudo na mesa com força. 2 folhas voaram para o chão. Isso não vale nada. Ela não provou que a tradução está correta. Marina abriu a pasta transparente. Tirou uma segunda pilha de papéis. Então, o senhor quer verificação? Quero um especialista de verdade. Não uma faxineira fingindo que eu era professora de linguística. A voz de Marina cortou o ar. Universidade Federal, 20 anos de carreira, especialização em línguas antigas. O silêncio caiu como guilhotina. Fernando deixou cair a caneta. Júlia deu zoom. Os 2 executivos se entreolharam. Daniela sorriu no canto. Ricardo piscou 3 vezes. Você o quê? Professora. Marina se levantou. Doutoranda, tradutora certificada. Publiquei 17 artigos acadêmicos sobre manuscritos medievais. Ela espalhou a segunda pilha na mesa. Cópias de diplomas, certificados, artigos publicados. Foto dela recebendo prêmio em congresso internacional. E o senhor nunca perguntou. Nunca olhou para mim. Só viu uma faxineira. Ricardo pegou um diploma. Leu. Suas mãos tremeram levemente. Por que você... Porque estava limpando o chão. Porque precisava comer. E ninguém contrata professora de 40 anos endividada. O advogado se aproximou da mesa. Examinou os documentos com interesse profissional. Olhou para Marina. De volta para Ricardo. Senhor Tavares, ela tem credenciais. A tradução pode estar correta. Pode. Ricardo jogou o diploma. Mas eu preciso de certeza absoluta. Marina pegou o celular. Então vou ligar para quem pode certificar. Ela discou. Colocou no viva voz. 3 toques.
Uma voz masculina atendeu. Marina? Professor Augusto, o senhor está disponível? Estou, pode falar. Ricardo se inclinou sobre a mesa. Quem é esse? Professor Augusto Mendes, chefe do Departamento de Línguas Antigas da USP, 50 anos de carreira, consultor do Museu Nacional. A voz no telefone continuou. Marina me enviou as fotos do documento ontem. Eu revisei a tradução dela durante a madrugada. Fernando se aproximou do celular. E aí, está certa? Impecável. Nível de publicação em periódico internacional. Ela identificou corretamente o período, o escriba, até a origem provável do pergaminho. Júlia filmou o celular. O advogado anotou algo em seu bloco. Ricardo ficou imóvel. Professor, Marina disse, pode explicar o valor desse documento? Se for autêntico, e pela tradução parece ser, estamos falando de um testamento clerical relacionado à Quarta Cruzada. Documentos assim foram vendidos por até 4 milhões de euros em leilões europeus. Fernando soltou um assobio baixo. Os executivos cochicharam. Daniela cobriu a boca. 4 milhões? Ricardo finalmente falou. De euros, cerca de 25 milhões de reais na cotação atual. O silêncio voltou, mais pesado dessa vez. Marina continuou. Professor, o senhor pode confirmar minha formação? Marina Silva foi uma das melhores alunas que já tive. Defendeu o mestrado com louvor. Começou o doutorado com bolsa integral. Publicou em revistas internacionais. Ela simplesmente desapareceu há 7 anos. Não desapareci, Marina disse baixo. Só precisei sobreviver. Ricardo olhou para o advogado. O homem balançou a cabeça levemente, sem saída. Professor Augusto, Ricardo se aproximou do celular. Aqui é Ricardo Tavares, CEO da empresa. Como posso ter certeza absoluta que essa tradução está perfeita? Simples. Pegue o documento original. Leia a primeira linha. Marina traduz na hora. Eu confirmo pelo telefone se está certo. Ricardo hesitou. Olhou para Marina, para o advogado, para os executivos que assistiam tudo. Está bem. Ele abriu uma gaveta. Tirou a pasta de couro, retirou o pergaminho, colocou sobre a mesa. Primeira linha. Marina não precisou se aproximar. Já tinha memorizado. Testamentum Domini Nostri, de Sacris Reliquis Anno MCC Tiseu Dedicatum. Tradução? Testamento do Nosso Senhor sobre as relíquias sagradas, dedicado no ano de 1213. A voz no telefone respondeu imediatamente. Correto, perfeito, cada palavra. Ricardo apertou os olhos. Segunda linha, Marina leu o latim, traduziu, o professor confirmou. Terceira, ela repetiu. Perfeito novamente. Quarta, aqui tem o símbolo aramaico. Marina leu, pausou no símbolo. Esse símbolo representa testemunho eterno. É notação específica de escribas que traduziam textos da Terra Santa. Só 3 escribas do século XIII usavam esse padrão. O professor riu do outro lado. Ela memorizou meu artigo de 1998. Eu escrevi exatamente isso. Fernando largou o celular dele na mesa. Júlia parou de filmar. Começou a aplaudir devagar. Um executivo se juntou, depois o outro. Daniela bateu palmas mais forte. O som ecoou na sala. Ricardo ficou parado. O pergaminho nas mãos, as páginas da tradução espalhadas, a voz do professor ainda no viva voz. Senhor Tavares, o advogado disse baixo. Ela cumpriu o desafio, na frente de testemunhas, com verificação independente. Ricardo colocou o pergaminho na mesa. Devagar. Suas mãos tremiam agora, visivelmente. Quanto eu ofereci? Ninguém respondeu. Marina tirou o celular do bolso. Abriu o vídeo que Daniela tinha enviado. Apertou play. A voz de Ricardo encheu a sala. Te dou todo o meu salário deste mês. 100 mil reais. Se você traduzir 3 linhas. Marina pausou o vídeo. 100 mil reais. O senhor ofereceu. Ontem, às 6 da tarde, nesta mesma sala. O advogado fechou a maleta. Senhor Tavares,
Tecnicamente, ela tem direito. Eu sei! Ricardo explodiu. Bateu a mão na mesa. A pasta de couro pulou. Ele respirou fundo. Uma vez, duas, três. Todos esperavam. Júlia foi a primeira a falar. Eu filmei tudo ontem. Tenho o vídeo completo no meu celular. Ela abriu a galeria. Mostrou a tela para o advogado. Ele assistiu 15 segundos. Acenou com a cabeça. Fernando se levantou da cadeira. Caminhou até Marina. Eu ri de você ontem. Ele baixou os olhos. Me desculpa. Marina não respondeu. Apenas o olhou. Os dois executivos que tinham ficado em silêncio se aproximaram da mesa. Um deles pegou a tradução. Leu 3 páginas. Olhou para o outro. Isso é trabalho profissional. De verdade. O segundo executivo virou para Ricardo. Chefe, se ela conseguiu traduzir isso em 12 horas, imagina o que mais ela pode fazer. Daniela saiu do canto. Pela primeira vez em 20 anos, ela caminhou até a cabeceira da mesa. Ficou ao lado de Marina. Eu sabia, ela disse. Sempre soube que tinha algo diferente nela. Ricardo continuava imóvel, olhando o pergaminho. A sala inteira tinha virado contra ele. O advogado guardou a caneta na maleta. Senhor Tavares, minha recomendação profissional é clara. Cumpra o acordo. Agora, antes que isso vire processo trabalhista. Processo? Ricardo finalmente levantou a cabeça. Por causa de 100 mil? Por causa de humilhação no ambiente de trabalho, testemunhas múltiplas, vídeo gravado, oferta formal não cumprida. O advogado fechou os fechos da maleta. Ela pode pedir muito mais que 100 mil se isso for para a justiça. Fernando olhou para Júlia. Ela ainda segurava o celular, o vídeo pausado na tela. A gente postou no grupo da empresa, Fernando murmurou. Umas 50 pessoas já viram. Ricardo ficou branco. Você fez o quê? Achei que era engraçado. Mandei no grupo. Fernando mostrou o celular. Tem 120 visualizações. O maxilar de Ricardo travou. Suas mãos se fecharam em punhos sobre a mesa. Um dos executivos tossiu. Chefe, se isso vazar fora da empresa, a imprensa vai adorar. CEO milionário humilha faxineira que era professora universitária. Viral em 3 horas, Júlia completou. O silêncio esmagou a sala. Marina continuava de pé, calma, esperando. Daniela pegou o pergaminho, examinou de perto. 25 milhões de reais, e você ofereceu 100 mil como se fosse piada. Ricardo arrancou o pergaminho da mão dela. Chega. Ele abriu a gaveta. Tirou um talão de cheques. Suas mãos tremiam. A caneta quase caiu 2 vezes. Todos observavam em silêncio. O som da caneta riscando o papel ecoava. Ricardo rasgou o cheque, colocou sobre a mesa, empurrou na direção de Marina. 100 mil reais, como prometido. Marina pegou o cheque, leu, verificou a assinatura, dobrou, guardou no bolso. Obrigada. A voz dela saiu firme, sem emoção, sem comemoração. Ricardo esperava algo mais. Uma risada, uma provocação, um discurso de vitória. Mas Marina apenas ficou ali, de pé, olhando nos olhos dele. E aquilo era pior que qualquer palavra. Ricardo se levantou. Tentou recuperar a postura. Está bem, você ganhou seu dinheiro. Agora pode ir. Marina não se mexeu. Ainda não terminei. Como assim? Ela pegou a última página da tradução, a análise de autenticidade. O senhor sabe quanto pagou nesse documento? Ricardo cruzou os braços defensivo. Não é da sua conta. 2 milhões de euros no leilão de Londres, semana passada. Marina colocou a página na frente dele. Eu liguei para a casa de leilões hoje de manhã. Confirmei. O advogado se aproximou. Como você? Porque eu conheço 3 curadores europeus e eles me devem favores de quando eu ainda publicava. Marina apontou para um parágrafo específico. O senhor foi enganado. Esse documento não vale 25 milhões. Vale no máximo 800 mil euros. Ricardo arrancou a página. Você está mentindo. Não estou. O pergaminho é autêntico, a tradução está correta, mas o testamento é incompleto. Falta a segunda parte.
Aqui lista as relíquias específicas. Ela pausou. Sem a segunda parte, o valor despenca. Fernando olhou para Ricardo. Chefe, você comprou sem verificar? Eu confiei no especialista. No especialista que disse que era impossível de traduzir? Marina ergueu uma sobrancelha. Ele nunca traduziu porque não queria que o senhor descobrisse o erro. O rosto de Ricardo ficou vermelho, depois roxo. Você está dizendo que eu perdi mais de 1 milhão de euros? Estou dizendo que pagou 3 vezes mais do que vale. O advogado pegou a análise. Leu em silêncio. Sua expressão mudou. Ela tem razão. Documentos incompletos são comuns em leilões. Compradores inexperientes pagam fortunas. Ricardo agarrou a beirada da mesa. Os nós dos dedos ficaram brancos. Inexperiente? Sem consultoria adequada. O advogado corrigiu rapidamente. Se tivesse contratado alguém qualificado antes... Ele olhou para Marina. O silêncio completou a frase. Fernando deu 2 passos para trás. Júlia parou de filmar. Os executivos olharam para o chão. Ricardo respirava pesado. O peito subia e descia rápido. Sai daqui! Marina não se mexeu. Eu disse, sai daqui! A voz dele ecoou pelas paredes de vidro. Daniela se assustou. Júlia deixou cair o celular. O advogado deu um passo para trás. Mas Marina continuou firme, olhos nos olhos dele. Eu vou sair, mas antes, uma proposta. Não quero ouvir nada de você. O senhor precisa de alguém que entenda de manuscritos antigos, que saiba identificar falsificações, que traduza documentos raros. Ricardo riu. Um som áspero, sem humor. E você acha que eu te contrataria depois disso? Não estou pedindo emprego. Marina tirou um cartão de visita do bolso. Colocou na mesa. Estou oferecendo consultoria. R$ 300 por hora, quando precisar. Ela virou as costas. Caminhou em direção à porta. Daniela abriu caminho. Fernando também. Na porta, Marina parou. Olhou para trás uma última vez. E senhor Tavares? Da próxima vez que ver uma faxineira, um porteiro, um segurança... Lembra que você não sabe nada sobre eles, nada sobre quem eles foram ou quem ainda podem ser. Ela saiu. A porta de vidro se fechou devagar. O som ecoou. Ricardo ficou parado, sozinho na cabeceira da mesa, o pergaminho incompleto na frente, o cheque já descontado, 120 pessoas tendo visto o vídeo da humilhação. O advogado pegou a maleta. Vou enviar a fatura pelos meus serviços. Ele saiu. Depois Júlia. Depois Fernando. Os 2 executivos. Um por um. Daniela foi a última. Na porta ela virou. Ah, senhor Tavares, eu também estou pedindo demissão. 20 anos foi tempo demais. A sala ficou vazia. Ricardo sentou. Olhou o cartão de visita que Marina tinha deixado. Marina Silva. Tradutora e consultora em manuscritos antigos. Ele amassou o cartão, jogou no lixo. Depois pensou melhor. Pegou de volta, alisou. Guardou na carteira. Lá fora, Marina apertou o botão do elevador. O cheque de R$ 100.000 no bolso. Daniela ao lado. O celular tocando com mensagens de 3 museus que queriam contratar serviços. As portas do elevador abriram. Ela entrou. Viu seu reflexo no espelho metálico. Não era mais uma faxineira invisível. Era quem sempre foi. Marina saiu do prédio. A luz do sol bateu no rosto. Ela parou na calçada, respirou fundo. 1 vez, 2, 3. Daniela saiu logo atrás. Carregava uma caixa com seus próprios pertences. Eu não acredito que fiz isso. Marina olhou para ela. Se arrepende? Nem um pouco. Daniela riu, um riso leve, libertador. 20 anos aguentando aquele homem. Deveria ter saído há muito tempo. As 2 caminharam pela avenida. O barulho do trânsito de São Paulo. Buzinas, pessoas correndo para todos os lados. Marina tirou o cheque do bolso. R$ 100.000. Ela tinha sonhado com esse valor por 7 anos. Imaginava tudo o que faria. Agora que estava ali, parecia surreal. Você vai fazer o que com o dinheiro? Daniela perguntou. Pagar as dívidas antigas primeiro.
Depois, Marina dobrou o cheque. Depois eu vejo. Elas pararam num café na esquina, sentaram numa mesa externa. Marina pediu um cappuccino. Daniela pediu um suco. 3 museus me mandaram mensagem, Marina disse olhando o celular. Querem orçamento para traduções. Você vai aceitar? Vou, mas agora com preço justo. O cappuccino chegou. Marina tomou um gole. O café estava quente, doce, perfeito. Daniela mexia no suco com o canudo. Sabe o que mais me marcou? Quando você disse que ele não sabia nada sobre as pessoas. É verdade. A gente passa pelos outros todo dia e não vê. Eu fazia isso também, Daniela admitiu. Via você limpando. Nunca perguntei seu nome completo, de onde veio, o que fazia antes. Marina segurou a xícara com as 2 mãos. O vapor subia. Ninguém perguntava. Era mais fácil ser invisível. E agora? Marina sorriu. Pela primeira vez, um sorriso verdadeiro. Agora eu existo de novo. O celular de Daniela tocou. Ela olhou a tela. Seus olhos arregalaram. É do RH da empresa. Querem saber se eu reconsidero a demissão. Vai reconsiderar? Daniela bloqueou o celular. Colocou na bolsa. Não, já decidi. Vou procurar algo melhor. As 2 terminaram as bebidas em silêncio. Um silêncio confortável. Depois se levantaram. Se abraçaram na calçada. Obrigada, Marina disse. Por quê? Por ter ficado do meu lado quando ninguém ficou. Daniela apertou o abraço. Obrigada você. Por me mostrar que dá para reagir. Elas se separaram. Cada uma foi para um lado. Marina caminhou até o banco. Depositou o cheque. Viu o saldo aumentar. Números que não via há anos. Saiu do banco. O celular tocou. Professor Augusto. Marina, tem um projeto de restauração de manuscritos na Biblioteca Nacional. Pagam bem. Quer que eu indique você? Ela sorriu. Quero. 5 dias depois, Ricardo Tavares sentou sozinho no escritório. A mesa vazia. Nenhum executivo tinha vindo pedir reunião naquela manhã. O celular tocou. Era o dono da Casa de Leilões de Londres. Eles queriam o documento de volta. Tinham descoberto que a segunda parte do testamento estava em outro leilão. Ofereciam recomprar por metade do preço. Ricardo desligou sem responder. O vídeo tinha vazado, não só dentro da empresa. Alguém tinha postado em rede social. 60 mil visualizações em 3 dias. Comentários destruindo ele. CEO arrogante humilhado por faxineira. Karma existe. Ele mereceu. Fernando pediu demissão. Júlia também. 2 diretores saíram para empresas concorrentes. O RH relatou dificuldade em contratar novos funcionários. Ninguém queria trabalhar com ele. Marina, enquanto isso, chegou pela primeira vez na Biblioteca Nacional como consultora contratada. Não mais por portas de serviço. Pela entrada principal. Ela vestia uma calça social nova, blusa branca impecável, sapatos confortáveis que não apertavam. Carregava uma pasta de couro com seu material. Dentro, dicionários, lentes de aumento, caderno de anotações. Professora Marina, um homem de barba grisalha estendeu a mão. Sou o curador da seção de manuscritos. Professora, ela não ouvia esse título há 7 anos. Prazer. Ele a levou para uma sala climatizada. Sobre a mesa, 3 pergaminhos do século XV. Precisavam de tradução urgente para uma exposição internacional. Marina colocou as luvas brancas. Pegou a lente de aumento. Inclinou-se sobre o primeiro documento. As letras eram familiares, a estrutura conhecida, os símbolos claros. Ela começou a ler em voz alta, traduzindo linha por linha. O curador anotava tudo. 2 assistentes gravavam. Impressionante, o curador disse após uma hora. Você lê como se fosse sua língua nativa. É, de certa forma, Marina respondeu. O trabalho levou 4 horas. Quando terminou, ela tinha 3 documentos completamente traduzidos. Análise histórica de cada um. Recomendações de conservação. O curador assinou o cheque, R$ 15.000, conforme orçamento. Marina pegou o cheque, 15 mil por 4 horas de trabalho, mais que 1 ano de salário como faxineira.
Tem outros projetos? Ela perguntou. Vários. E agora que vimos seu trabalho, você vai ser nossa primeira opção. Marina saiu da Biblioteca Nacional às 6 da tarde. O sol estava se pondo. Ela caminhou até um restaurante. Não um self-service barato, um restaurante de verdade. Com toalhas de mesa e cardápio impresso. Pediu um prato que custava R$ 40. Comeu devagar, saboreando, sem pressa. O celular vibrou. Uma mensagem do professor Augusto. USP quer você como professora visitante. Semestre que vem. Interessada? Ela digitou. Muito. 2 semanas depois, Marina voltou ao prédio onde tinha trabalhado. Não para limpar, para buscar documentos que tinha deixado no RH. Ela entrou pelo lobby. O segurança a reconheceu. Dona Marina, quase não reconheci. Está diferente. Estou. Enquanto esperava o elevador, viu uma cena conhecida. Um homem de terno gritava com uma funcionária da limpeza. A mulher estava com os olhos baixos, segurando um esfregão, tremendo. Você é burra? Eu pedi para limpar antes das 9. Me desculpe, senhor. Eu não quero desculpa. Quero que faça o trabalho direito. As pessoas no lobby olhavam. Ninguém fazia nada. Marina caminhou até o homem. Ficou ao lado da funcionária. Com licença. O homem virou. Olhou Marina de cima a baixo. Quem é você? Alguém que conhece a rotina de limpeza desse prédio. Marina olhou nos olhos dele. E sei que esse andar só pode ser limpo depois das 9. Regra da administração. Por causa das reuniões matinais. O homem fechou a cara. E daí? E daí que você está cobrando algo impossível e humilhando quem só está seguindo as regras? A funcionária levantou os olhos, surpresa, esperançosa. O homem deu um passo em direção a Marina. Isso não é da sua conta. É sim, porque eu já estive no lugar dela. Marina não recuou. E sei exatamente como é ouvir gente como você. O segurança se aproximou. 3 pessoas pararam para assistir. Você vai sair ou vou chamar a segurança? O homem ameaçou. Marina tirou um cartão de visita. Ofereceu para a funcionária. Se ele continuar, me liga. Eu conheço os direitos trabalhistas e advogados que adoram casos assim. A funcionária pegou o cartão com mãos tremendo. Leu. Seus olhos encheram de lágrimas. Obrigada, ela sussurrou. Marina assentiu. Olhou para o homem uma última vez. Respeito não custa nada, mas a falta dele pode custar muito. Ela entrou no elevador. As portas se fecharam. A última coisa que viu foi a funcionária segurando o cartão como se fosse ouro. No espelho do elevador, Marina viu seu reflexo. Não era mais a mulher invisível de semanas atrás. Era alguém que tinha voz, que usava essa voz, que defendia quem não podia se defender. Ela tinha voltado, não ao lugar de antes. A um lugar melhor. As portas abriram no 10º andar. Marina saiu. Pegou seus documentos, assinou o termo de rescisão final. Quando saiu do prédio, o sol brilhava forte. Ela colocou os óculos escuros. Caminhou pela avenida. O celular tocou. Mais um projeto, mais um museu, mais uma chance. Marina a atendeu sorrindo. A vida tinha recomeçado. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu a injustiça, a virada, a vitória de Marina, deixa seu like. Esse simples gesto me mostra que estou no caminho certo, trazendo histórias que realmente importam. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo agora? Pode acreditar, eu leio cada comentário com carinho e faço questão de responder quem tira um tempinho para interagir aqui. Sua participação faz toda a diferença para mim. Se você acredita no poder de histórias assim, histórias que emocionam, que inspiram, que mostram que nunca é tarde para reagir, se inscreve no canal. Estamos só no começo dessa jornada, e cada nova inscrição é o combustível que me dá forças para continuar trazendo essas narrativas para você. Conto muito com sua ajuda nessa missão. E não vá embora ainda.
Eu deixei duas histórias incríveis na tela para você escolher e assistir agora. Clica em uma delas e vem comigo para a próxima emoção. Te encontro lá no próximo vídeo.